Eu vou falar agora com o Leonardo Facchini. Ele é consultor financeiro. Nessa situação de hoje, de cartão de crédito estourado, contas bloqueadas porque o cidadão não consegue pagar aquilo que ele pegou emprestado. E bloqueado aqui, bloqueado ali, 3.750.000 empresas inadimplentes, fora as que quebraram. E eu pergunto, e a família? Pagando um juro altíssimo do cheque especial, pagando um juro altíssimo dos cartões de crédito. Como é que vai sobreviver? Boa tarde, doutor Facchini. Boa tarde, Morandini, é um prazer estar aqui. Boa tarde aos telespectadores. E esse acho que é o grande dilema. E o pontapé inicial eu falo que é a questão emocional. É quebrar o cartão de crédito? Eu acho que não diria quebrar, mas aprender a conviver com esse cartão de crédito. A questão é essa, é a boa convivência, mas de uma forma geral é um impulso. Então quando a gente fala de planejamento financeiro, o tempo é o nosso aliado. Então, não sei se alguém está pensando, mas daqui a um mês nós temos o Dia das Crianças. Como é que está o seu planejamento? Normalmente as pessoas deixam para a última semana. Aí tem que correr atrás de prejuízo. Aí você vai correr atrás de tempo, você vai ser, eu digo que normalmente você não é muito bem atendido, você não consegue encontrar realmente, às vezes, o que você gostaria. E o pior, você vai pagar muito mais caro. E mais, muitas vezes você dá um presente achando que a criança vai adorar e ela vai deixar no segundo dia. Não é verdade? Esse é outro. Aí eu me lembro do tempo que a gente, era antiga, usava aqueles caminhõezinhos feitos de lata de óleo e 2 rodinhas e você achava que era o máximo. Né? Furava para falar que era o caminhão d'água. E olha, ficava com aquilo por muito tempo. Hoje, você dá um sofisticado presente, daí a pouco está lá encostado, no hall dos esquecidos. Então, concorde. E por que será que as pessoas dão esses presentes elaborados? Eu vejo que muitas das vezes é para compensar uma ausência. Porque quando você falou dos brinquedos... Também. Porque eu falo hoje, gente, eu tenho um filho de 3 anos, o Miguel, e eu falo que a gente não tem... quem tem filho, de repente, vai entender. Você já fez a média com ele agora? Não, mas eu falo, a questão assim, o poder de uma folha de papel e um lápis com uma criança de 2, 3 anos, se você se entregar para ela verdadeiramente. E tudo isso tem a ver com planejamento. Por que nós estamos falando de tudo isso? Porque a gente aprender a administrar e controlar os nossos impulsos. Então, e depois do Dia das Crianças, nós temos o Natal, que está chegando. O ano praticamente aí, se depois foi. Em janeiro nós temos IPVA, quem pagar as contas, IPTU e os cambal, né? Isso. E aí o que acontece? As pessoas não estão pensando nisso. E aí, se você me permitir, as pessoas sempre estão tentando buscar a questão de sobrar dinheiro. Eu preciso sobrar dinheiro, eu preciso guardar dinheiro. Entendam uma coisa, enquanto vocês buscarem a questão de sobrar dinheiro, não vai sobrar. Por quê? Sobrar, de uma forma geral, é um sentimento ruim. É uma coisa ruim. Quando a gente melhor não gastar? Não, porque sobrar comida é ruim, sobrar de uma forma geral é ruim. E as pessoas falam assim, mas sobrar dinheiro é legal. Pode até parecer que é legal, mas o nosso cérebro não trabalha assim. Nós vamos gastar o nosso dinheiro. Então como é que eu resolvo essa equação? E eu falo que o dinheiro foi feito para ser gasto. O dinheiro não foi feito para ser guardado nem para ser investido. Ele foi feito para ser gasto. Mas o que eu vejo é as pessoas gastando com uma velocidade... Sem objetivos. Então eu falo que basicamente nós temos 3 tipos ou 3 formas de gastar o nosso dinheiro. Primeira delas é o nosso dia a dia. É as contas. Água, luz, telefone, passeios, enfim, roupa. E tá caro, hein? Mas é o que te traz qualidade de vida no presente. É o seu dia a dia, nós estamos aproveitando, vivendo essa vida. Um outro tipo de pagamento que a gente tem são as dívidas. Quem tem, esse é um problema sério. Eu digo que é o câncer do planejamento, da sua tranquilidade financeira. Isso tem que ser atacado, porque é algo que você paga hoje por algo que você já aproveitou no passado. E como estão cobrando hoje? Aí a gente tem que tomar um cuidado, porque no Brasil os juros são os mais caros, né? Enfim, então isso tem um preço muito alto. A gente querer antecipar as coisas... num primeiro momento pode parecer melhor opção, mas isso vai te privar muito no futuro. E um último pagamento, que é aqui que eu acho que fecha as coisas, que são os pagamentos para meus objetivos e metas, para os meus projetos futuros. É transformar em pagamentos. Então, em vez de eu pensar em guardar dinheiro, ou investir, ou poupar, não. Eu tenho, por exemplo, meu filho Miguel. Eu sei que eu tenho que garantir a educação dele. Então, dentro das minhas contas, eu tenho um pagamento lá, uma parcela, como todas as outras, como a conta de luz, como a conta de água, telefone e etc., alimentação. Eu tenho uma parcelinha lá que eu chamo Educação do Miguel. E aí eu encaixo isso dentro do meu orçamento. Então, eu não tenho que sobrar dinheiro. Eu tenho que gastar o meu dinheiro equilibrando o presente, para mim viver da melhor forma possível, mas sem a irresponsabilidade de garantir
uma tranquilidade no futuro. Então é fazer esses pagamentos e aí identificar, seja uma viagem, seja a troca do carro, a aquisição de uma casa, eu preciso identificar o que eu quero e começar a achar o valor daquilo e fatiar os pagamentos. Hoje em dia, para tal de Minha Casa Minha Vida, o cidadão é levado ao sonho, na tentativa de cristalizar aquilo que ele sempre esperou conseguir. E aí ele vai para uma casa mais simples. E os vendedores de ilusões chegam e começam a ter que fazer mais isso, mais isso. Mas eu não tenho renda. Você só pode colocar na renda, como viável, 30%. Aí eles inventam um tal de decore, que é uma maracutaia para aumentar a sua renda e você poder pagar mais. O cidadão não leva em consideração que ele morando, às vezes, no empreendimento, ele vai morar mais longe, vai gastar mais transporte, seja ônibus ou seja carro. Ele não vê que ele vai ter que pagar um condomínio, não vai ver que vai ter que reformar aquilo, e quando ele vê, ele entra na arapuca. Minha casa, minha vida destruída. É isso? Exatamente. Você tocou num ponto, vale para carro, para casas, que é o grande sonho, e para carros. Que assim, a gente quer adquirir a casa, só que a gente esquece que essa casa depois vai me custar, que é isso que você disse. Então, às vezes, uma casa de 150 mil em relação a uma de 200. Ah, não tem grande diferença, eu vou comprar de 200. Só que o custo dela ao longo da sua vida vai ser proporcional a uma casa de 200 em relação a uma casa de 50. E os móveis? Os móveis, uma casa pode ser maior, ela vai te exigir mais para limpar, para se dedicar, ou enfim, de uma forma geral, ela vai ter um custo maior. A mesma coisa vale para carros. Por que eu estou falando carro? Porque é a grande paixão, e eu vejo como as pessoas, não diriam, gastam dinheiro com carro que poderiam estar sendo melhor empregados, entendeu? Porque assim, eu vou comprar um carro de 30 ou um carro de 40. A princípio não tem grande diferença, principalmente na parcela. E talvez na qualidade também. E na qualidade não tem grandes diferenças. Só que, gente, manter um carro, IPVA, seguro, essas coisas, tem uma baita de uma diferença entre um carro de 30 e um carro de 40. Então pensem uma outra com família. carinho. Carro, eu digo que é o pior passivo que existe para arrancar dinheiro de uma pessoa. E no supermercado, como é que a família faz? Então, no supermercado, aí a gente tem um grande dilema também, porque aí a gente tem uma oferta hoje em dia... Atração fatal. Isso, muito parecido com o que vocês disseram agora há pouco em relação às rações. Então, hoje em dia, antigamente você não tinha. Você ia lá, você tinha massa de tomate, você tinha uma, duas e olhe lá. Hoje você chega, você tem uma baita de uma prateleira. Então, com manjericão, sem manjericão, com mais caro aqui, mais caro ali. Você vai enchendo o carrinho. Isso. O que eu desafio as pessoas é assim, porque aí não tem muito o que fazer, nós estamos lidando com alimentação. Mas imagine uma família que gaste, por exemplo, hipoteticamente, sei lá, R$500 por mês com alimentação. E aí eu pergunto, uma família que gasta R$500 com alimentação por mês, de uma família que gasta 450, parecidas famílias, o número de moradores, enfim. Será que elas comem muito diferente uma da outra? Uma família que come com 500 e uma família que come com 450? A grande maioria das pessoas vão dizer, não tem grande diferença só o churrasquinho no final de semana, né? Mas vocês percebam que é uma economia de 10%? O que quer dizer com isso? Que a gente precisa, de repente, ir para o supermercado e tentar buscar uma economia de 10%. E aí talvez eu vou eliminar, eu falo que não é cortar as coisas, tá? Eu já falo que planejamento financeiro, cortar as coisas não funciona, mas é aprender a dosar a quantidade. Então, puxa, gosto de comer aquela guloseima, eu pego 3, 4. Eu vou ter que diminuir talvez para 1, 2. Entende? Você não vai deixar de fazer as coisas, mas você vai dosar. Bom, nós tivemos o Dr. Leonardo Facchini, consultor financeiro, falando de algumas coisinhas, vocês já viram, né? De algumas pequenas coisinhas. Se for afundar o pé no acelerador, escorregar na maionese, sai de baixo. Obrigado, Dr. Facchini. Eu que agradeço. Um abraço para o Miguel. Miguel é o filho dele, que está fazendo ele pensar em tudo isso. Exatamente. Senão ele está perdido. Doutor Moço, muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã com Larga Brasa na TV.